Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com grande alegria que recebemos a todos os senhores e senhoras aqui presentes no nosso salão. Cumprimentamos também os nossos companheiros que nos ouvem pelas ondas da Rede Boa Nova de Rádio e também aqueles que estão acompanhando a nossa reunião pública através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se abraçados pela espiritualidade aqui presente. Então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos, para buscarmos uma melhor conexão. Vamos fazer uma prece singela de coração para que possamos estar na melhor sintonia e para recebermos tudo aquilo que viemos buscar nesta noite. Então eu sugiro a todos, aqueles que quiserem, podem fechar os seus olhos e vamos mentalizando Jesus. E com esta imagem de Jesus em nosso pensamento, vamos até Deus e a Ele pedindo: Deus de bondade, Pai de infinito amor, mais uma vez te agradecemos por esta oportunidade tão especial e te pedimos que nessa noite possamos aprender mais um pouco de sua doutrina, mais um pouco dos seus ensinamentos para nos tornarmos pessoas melhores. Deus, permita também que nesta noite todo o auxílio que estivermos precisando possa chegar até nós através de uma inspiração, de um bom pensamento, que possamos encontrar a solução para as nossas dúvidas. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos dar início à nossa palestra com o tema de hoje, que será Vínculos Familiares, baseado no livro Renovando Atitudes, cujo autor é o Francisco do Espírito Santo Neto, através da psicografia do Espírito Hamed. Então, quem vai falar para nós hoje será o nosso companheiro Eduardo, a quem nós vamos envolvendo em vibrações de muita paz e desejando a ele uma boa palestra. Muito obrigado, muito boa noite a todos. É uma imensa alegria poder estar nesta casa mais uma vez, falando sobre doutrina espírita, falando sobre Jesus, falando sobre família. Saudações também a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Boa Nova, que possamos transmitir estes ensinamentos, essa nossa reflexão de hoje com maior clareza e objetividade, para que todos tenhamos absorvido aqui o máximo possível e possamos carregar para a nossa vida, para a nossa conduta, mudar as nossas atitudes realmente perante a vida, para a gente mudar definitivamente. Essa é a palavra. E a proposta da obra do livro que nós vamos estudar hoje, Renovando Atitudes, eu tenho aqui em minhas mãos, um dos exemplares, não sei se é a capa mais atual, mas ele é um livro em que cada capítulo tem um ensinamento do Evangelho, segundo o Espiritismo, colocado para as explicações desse espírito Hamed, que é o mentor espiritual deste médium, Francisco do Espírito Santo Neto. E ele, desde pequeno, o médium, ele já tinha um comportamento um pouco mais retraído, desde muito novo, para quem conheceu a história dele, mas só aos 17 anos que ele tem contato com o espírito que era seu mentor, o espírito Hamed, que propõe para ele a tarefa de trazer os seus ensinamentos, os seus esclarecimentos por meio da psicografia. E nós observamos que o conteúdo da psicografia, explicando as passagens do Evangelho também, reforçando Jesus, reforçando Kardec, traz uma conotação psicológica muito profunda, considerando a nossa alma como realmente somos, não apenas seres de uma única existência, de uma única vida,
que nasceu há 30, 40, 50, 80 anos atrás, mas como um ser integral, espiritual, que já tem as suas diversas existências, e trazendo com profundidade tudo o que ele conhece a respeito desse mundo espiritual, abordando os temas praticados aqui. É uma obra que podemos ter na cabeceira da nossa cama, ali sempre à mão, para podermos ler um capítulo de 2 ou 3 páginas todos os dias e já saímos de casa com aquela reflexão elevada em nossa mente. O capítulo de hoje fala sobre vínculos familiares. Eu vou ler o trecho que ele referenciou para dar a introdução do assunto, porque é extremamente pertinente a gente entender o contexto de toda a nossa fala de hoje. Afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis, senão as afeições espirituais. Esse trecho é uma reflexão do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das relações familiares, que vai tratar um pouquinho mais a fundo a questão da reencarnação nas passagens evangélicas do Novo Testamento, colocado à luz dos espíritos superiores da doutrina espírita. O que ele está falando aqui, de uma maneira bem simples e bem sintética, é que de todos nós que estamos aqui hoje fazendo parte desse grupo, todos nós temos aquelas pessoas que nós nos relacionamos por laços da nossa família consanguínea ou do grupo onde nós nascemos, o nosso lar, nossa casa. E ali estão pessoas que estão comprometidas com essa existência estarem e passarem juntos. Acontece que, muitas vezes, a gente fica tão apegado a essas pessoas, não pensando em criar vínculos de afinidades mais profundos, mas apenas dar de nós aquilo que nós achamos que é melhor para a vida daquela pessoa. Ou seja, nós vamos passar juntos uma existência inteira como família, mas nós não vamos criar vínculos de amor, de respeito e de amizade profundos que irão perdurar para o plano espiritual. E essa é que deveria ser a nossa finalidade enquanto família consanguínea. É a oportunidade que nós temos de unir o laço mais fortemente entre essas pessoas, para que ele se perdure e continue no plano espiritual. Claro que, eventualmente, com alguns, nós criamos esses laços, mas, infelizmente, não é a maioria que nós conseguimos. Para poder retratar um pouquinho o nosso assunto, eu quero trazer o exemplo de 2 famílias que estão lá na obra Missionário da Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Lá, no capítulo 12, tem um exemplo de uma família. O capítulo 12 desse livro fala sobre planejamento reencarnatório. É quando eu estou na espiritualidade, e André Luiz está lá estudando tudo o que acontece em nosso lar, a respeito do preparo de uma nova encarnação, e ele vai para esse instituto, para esse local, onde se estudam e se planejam a reencarnação de diversos espíritos que estão ali prontos para reencarnar. O caso específico que eu vou trazer aqui é da senhora Anacleta. Ela teve uma encarnação, provavelmente ali para o final do século XIX, onde ela teve 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Desses 4 filhos, ela foi casada
com um senhor muito responsável, muito trabalhador, com boa condição de vida, mas muito autoritário também. Ou seja, a rigidez do seu comportamento fazia com que ela, de certa forma, tratasse de proteger os seus filhos e dissimular algumas situações em que ela via que eles não estavam se comportando bem, mas pela rigidez do companheiro, ela não queria que eles fossem expostos, né, pelo comportamento equivocado que eles estavam tendo. Mas, ao longo do tempo, as crianças foram crescendo e se tornaram adultos. Adultos com muito pouca noção de responsabilidade, com muito pouca noção de respeito. E ela acaba desencarnando, o marido desencarna, os filhos ficam e se perdem completamente na vida. Tanto os homens quanto a mulher. Chegando no plano espiritual, ela que não tinha a menor noção do que estava fazendo, e por não ter sido rígida o suficiente quando precisava, talvez, se sente culpada pelos seus filhos estarem perdidos. Tanto é que eles não estão no mesmo local no mundo espiritual. Ela foi recolhida em nosso lar, mas os seus filhos estavam em locais menos adiantados, onde imperava ainda um maior sofrimento para aquelas almas. Lembram mais ou menos o que aconteceu com André Luiz no filme, quando ele desencarna, que ele está num lugar chamado umbral, que seria ali uma passagem, ele não tem a menor noção do mundo espiritual, ele não tem a menor noção das verdades da religião, de Deus, de nada. Ele simplesmente está ali, numa sensação, num lugar horrível, com muito sofrimento, até que ele é resgatado. Pois é, os filhos dessa senhora também estavam numa região muito parecida com aquela, em sofrimento. E aquilo a angustiava. E ela pediu incessantemente para que ela pudesse ter uma nova oportunidade de reencarnação com aqueles mesmos filhos que ela teve na outra. Mas dessa vez ela faria diferente. Se comparado o tempo nosso aqui na existência, ela levou 30 anos para conseguir unir os fatores necessários para que todos pudessem ter o planejamento de reencarnação dentro da mesma existência. Ela viria numa condição mais difícil financeiramente, com 2 dos meninos com deficiência física e um com deficiência mental, e a menina seria a única que ia ter condições de ajudá-la a criar os filhos. E o seu esposo iria desencarnar muito cedo, porque ele só teria esse papel de trazê-los para a família, para que ela pudesse ter a oportunidade de uma reeducação daquelas almas que foram confiadas a ela, para que ela conduzisse ao caminho do bem. E que ela percebeu, ao chegar na espiritualidade, que ela havia falhado, que não era isso que se esperava, que ela passasse a mão na cabeça deles, que ela deixasse eles terem uma existência mais leve, era para ter cobrado um pouquinho mais. E é isso que ela vai procurar fazer na nova existência. Mas fica a nossa reflexão, quanto tempo demorou para que uma situação pudesse ser reparada e reconduzida para o caminho do bem. Uma outra família, que consta no mesmo livro, que fala já no capítulo 13, no finalzinho do 12, que é Adelino e Raquel. Adelino e Raquel se consorciaram, se casaram nessa última existência, tiveram um filho, que na época dos fatos ali que André Luiz está observando, tinha por volta de 4 a 5 anos de idade, e estavam para receber um espírito em sua família, que estava numa condição muito difícil. Muito difícil.
ele vagava pela espiritualidade como se fosse um mendigo. Vivia zanzando, perambulando, até que um espírito amigo pede a intercessão dos espíritos superiores para que ele pudesse se reconciliar com Adelino e Raquel, porque numa existência anterior ele tinha sido o causador da morte do Adelino e o desencaminhamento de Raquel por ter ficado sozinha, sem o marido e sem amparo financeiro. Ele, arrependido, quer voltar nessa família como filho, para que possa reconduzir, para que possa reconectar os laços de amor que haviam se perdido ao longo dessa última existência por conta dos atos insanos que ele teve com relação ao casal. Neste momento, começa uma aproximação do espírito com a família, antes de haver o processo inicial reencarnatório que se dá pela concepção. E então, ele se aproximando, começa a causar temor em Adelino, que durante o sono físico encontra com ele para se preparar para recebê-lo como filho. Mas ele vê aquela imagem grotesca e se apavora como se fosse um monstro que quisesse pegá-lo. No dia seguinte, ele desperta, mas o filho do casal, com 4, 5 anos de idade, mais ou menos, ele diz: pai, eu estou sentindo que o senhor não está bem. Vamos fazer aquilo que a gente sempre faz em nossa casa, quando as coisas não estão bem? Era a leitura do Evangelho, era o estudo bíblico que a família fazia em casa. E então o filho convida a família para fazer um estudo, eles se harmonizam e naquela noite, então, Adelino recebe o espírito com mais segurança e o processo de reencarnação e reparação está iniciado devido ao consentimento de todos neste novo planejamento. O que nós estamos vendo aqui é que os laços familiares que nós temos nessa existência são muito mais profundos do que a gente possa imaginar. Todas as conciliações que nós temos, os desentendimentos e as dificuldades também, como os afetos, as preferências, as afinidades, já são frutos de uma existência ou de várias existências anteriores. E por isso que dentro de um mesmo lar, muitas vezes nós temos pessoas que parecem que vieram de um outro lugar, porque não têm afinidade com ninguém, mas também temos aqueles que são muito próximos, mãe, filho, pai, filho, irmãos que são muito próximos, também acontecem para que eles possam se ajudar no propósito de elevar essa família. Ou seja, o propósito da família é a educação. O propósito da nossa existência no grupo familiar é nos educarmos, não só como seres humanos, mas como almas imortais, neste processo de aprendermos a amar e respeitar uns aos outros. Assim, tentando observar um pouco o cenário da família atual, eu fui buscar num site que estuda psicologia a respeito de quais são os problemas que mais estão presentes, as maiores dificuldades dentro das famílias atualmente. Dependência química atinge um nível aproximado de 20% das famílias sofrendo com algum caso de dependência química dentro da família. Agressividade, comportamentos abusivos, rejeição, sentimento de rejeição, dominação e dependência emocional, gerando as maiores causas das dificuldades de comunicação entre os membros da família. Se eu não tenho condição
de estar na minha família e conseguir me comunicar com as pessoas, dificilmente esse processo de educação vai se dar. Se eu não tiver um espaço para entrar na vida daqueles que convivam comigo, nem que seja por alguns minutos no dia, algumas horas na semana, para conversar sobre o que está acontecendo em sua vida, dificilmente eu vou entender a profundidade do que está se passando naquela alma, do que está acontecendo e o que eu posso ajudar, se é que eu posso ajudar, ou talvez procurar uma ajuda para que possa intervir nesse processo. E a gente não tem mais conversado, principalmente com o advento da tecnologia. A gente se fecha muito nos nossos amigos virtuais. E a nossa família também. Fazendo com que o distanciamento dentro de casa fique cada vez maior e mais superficial. Discussões vazias. Bom dia, boa noite, está tudo bem? Tá. E eu não sei, de fato, o que está se passando dentro da mente daquela pessoa. Diferenças de opiniões. É natural que nós tenhamos diferenças de opiniões, porque nós viemos de bases e histórias diferentes. Vamos lá, mais uma vez, voltando para a nossa existência primeira, espiritual. Viemos, talvez, de lugares diferentes, com experiências diferentes. Nada mais comum e normal do que ter diferenças de opiniões. Então, por que essa agressividade, essa intolerância com aqueles que não têm a mesma opinião do que eu, que deveria ser natural, já que eu tive experiências diferentes? Impedimento da autonomia. Comportamentos autoritários, aonde eu dificulto que as pessoas ajam dentro da família de forma autônoma, criando verdadeiros robôs ou marionetes. Eu tenho que falar para ele tudo o que ele tem que fazer. Porque ele não toma iniciativa ou porque ele só faz besteira. Então é melhor que ele faça o que eu quero que ele faça. Eu não dou a oportunidade daquela criatura aprender com os próprios erros, se desenvolver, tomar iniciativa, achando que eu vou estar sempre ali para poder dizer para ele o que ele deve ou o que ele não deve fazer, o que ele pode ou o que ele não pode fazer. Olha que terrível, que tipo de espírito eu estou construindo ou moldando para que ele possa agir na sociedade. O dia que eu não estiver mais perto, ele vai faltar. Ou seja, tem uma série de apontamentos aqui a respeito dos fatos que envolvem essa família. E Hamed identifica no seu texto 4 tipos básicos de comportamentos que acontecem majoritariamente dentro das famílias. E talvez a gente se identifique em alguns desses comportamentos, ou talvez até em mais de um. Comportamentos autoritários. Uma exacerbação do ego, acreditando que eu sou o único que tenho condição de saber o melhor e o pior caminho, o que é certo e o que é errado. E ajo de forma autoritária e impositiva sobre os outros membros da família. E isso se reforça se eu tiver o poder econômico, financeiro e sustento essa família, fazendo com que eu crie verdadeiras marionetes, agindo somente ao meu comando. Se dentro desse lar tiver uma alma um pouco mais rebelde, um pouco mais arredia, ela não vai ficar muito tempo nesse contexto. E eu vou perder a oportunidade que eu tinha de realmente conversar, direcionar, conhecer um pouco da história daquele espírito que está ali junto comigo e talvez conduzir e passar alguma coisa de bom que eu tenha para ele. Lembrando que o processo familiar é educação. Comportamentos de excessiva cobrança. Já que eu faço, já que eu me sacrifico tanto por essa família, então eu exijo que todos também se sacrifiquem por mim. Fazendo uma cobrança desproporcional
daquilo que eu faço porque eu quis, ou talvez porque é a minha responsabilidade, cobrando que o outro agora me retribua porque eu fiz tanto por ele. Esse é outro tipo de comportamento doentio que acaba afastando os seres que convivem naquela família. Se eu tinha alguma intenção de saber, de conversar, de ter um diálogo, a minha cobrança excessiva vai fazer com que ele perca qualquer motivação de se abrir comigo ou falar comigo de qualquer assunto. Comportamento majoritariamente interesseiros. São famílias que se unem por conveniências materiais. É muito mais cômodo estar com pessoas que tenham mais ou menos a mesma classe social, que tenham uma condição financeira mais adequada, mais interessante para que eu esteja naquela família. Muitas vezes forçando o meu comportamento para ser agradável àqueles que me interessam e nem tanto para aqueles que não me interessam nesse sentido de interesse financeiro, fazendo com que a relação fique fria, interesseira e pouco sólida. Aí mesmo é que, na base de uma falsidade e de outra, jamais eu vou conseguir um afeto, uma afeição sincera. E famílias que têm comportamentos exibicionistas. Eu achei interessante ele falar dessa maneira, mas depois eu entendi o contexto. São famílias que querem mostrar uma família perfeita. Sabe aquela família de comercial de margarina? Onde tudo é perfeito, onde todos são lindos, todos se respeitam, mas o que acontece ali dentro é um desrespeito completo, é uma falta de sensibilidade, falta também de conversa, de diálogo, mas para os outros mostra-se uma família linda, maravilhosa e tudo perfeito. Vamos retomar. Qual é o propósito dessa família? Qual é o propósito dessa existência? Eu vou relembrar aqui uma das lições de Jesus, quando ele estava lá falando com todos os seus seguidores, e um de seus discípulos vem até ele e fala assim: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí, querendo falar com você. Então Jesus olha para ele e fala: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Senão esses aqui que estão ouvindo a minha palavra. Naquele momento, a família estava preocupada com Jesus, porque ele se expunha muito para fazer a sua pregação, a sua missão. Mas o que ele estava usando a oportunidade para ensinar não era relegando sua mãe e os seus irmãos, mas dizendo que nós fazemos parte de uma família muito maior do que a família consanguínea. É a família espiritual, aquela que compartilha conosco as ideias, as afinidades, que acredita naquilo que nós acreditamos, que quer transformar a família para o bem, que quer transformar para um mundo melhor, agir com verdade, com sinceridade, com honestidade, com amor sincero e profundo, formando assim a grande família espiritual. Quando nós estamos diante da nossa família espiritual, nós não temos que fingir, nós não temos que esconder, nós nos confiamos mutuamente porque sabemos que os interesses de quem estão ali são somente para ajudar. Queiramos todos nós, em breve, estarmos em contato com essa família espiritual que nós estamos começando a constituir e nos dar a noção de quem realmente eles são. Quem são as pessoas que realmente me respeitam, me amam, me consideram e estão nessa jornada comigo?
são a minha família espiritual. Pode ser que eu conheça apenas um, pode ser que eu não tenha ainda reparado que ele está mais próximo do que eu imagine e eu acho que não tem ninguém. E fico preso na minha família consanguínea. Ao mesmo tempo que eu tenho essa família consanguínea, como obrigação e necessidade de educação mútua, por causa das questões que envolvem as nossas diversas existências e tudo aquilo que a gente precisa aprender e desenvolver. É a família o grande laboratório da alma, aonde as dificuldades vêm, os sentimentos são mais apurados, os sentimentos vêm mais à tona, à flor da pele. É ali que eu preciso educar o meu sentimento, o meu coração, a minha forma de lidar com as pessoas, para então eu poder fazer com que essa família, que ainda tem as suas dificuldades, torne-se também a minha família espiritual. A receita são de apenas 3 dicas muito simples. Primeiro, o amor. Todos nós, ainda no estágio em que estamos, temos uma noção ainda muito pequena do que é o amor. A gente confunde amor com sensualidade, a gente confunde amor com posse, a gente confunde o sentimento de amor ainda com muitas coisas. Mas o amor sincero, o amor mais desinteressado, o amor mais puro, que é a elevação máxima do sentimento, o amor mais puro que existe, os espíritos falam que a gente tem um amor próximo, que é o amor de mãe, dessa mãe extremamente dedicada, dessa mãe extremamente cuidadosa, preocupada, que faria muitas coisas para poder suprir as necessidades dos seus filhos, mas que na hora certa saberia também que com o amor, às vezes é preciso negar, às vezes é preciso endurecer, e faz parte deste processo, mas é um amor que não desiste. Nós vemos pessoas em condição de prisão, na cadeia, pessoas que são criminosos, mas a mãe vai visitar, porque ela ainda acredita que a sua atitude, o seu amor pode mudar alguma coisinha ali dentro daquela alma. Esse amor que acredita que o outro pode um dia mudar. O segundo ponto importante para a gente conquistar essa família espiritual e viver bem com a nossa família consanguínea é o perdão. Não o perdão submisso, que aceita sofrer, aceita ser rejeitado, ser humilhado. Não é esse perdão. É o perdão de compreender que nós todos temos imperfeições, que a imperfeição ela constitui a nossa alma, ainda. Nós erramos e os outros também erram. Compreender que ele está num processo evolutivo como eu também estou. E não guardar a mágoa e o ressentimento carregando isso por anos. O terceiro ponto, a empatia. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. Mas o grande equívoco é que muitas vezes eu me coloco no lugar do outro sendo eu mesmo. Como assim? Se eu fosse você, eu não faria isso. Mas você não é. A empatia é eu me colocar no lugar do outro, sendo o outro. Com todas as suas limitações, com tudo aquilo que ele sente, eu preciso conhecê-lo melhor para poder ser empático com o que ele está sentindo e o porquê que ele age do jeito que ele age. Empatia. Com essas 3 condições, nós poderíamos desdobrá-las em muito mais, mas essas 3 condições básicas, acreditamos que o relacionamento
dentro desse local mágico que é o nosso lar, desse laboratório de almas, deste ambiente que está lá pronto para poder florescer grandes e profundas amizades, levando até a formação de uma próxima família espiritual, esses ingredientes vão conseguir permear e fertilizar essa terra para que a gente atinja o nosso objetivo. O importante é que tenhamos em mente, não vamos desistir. Se nós tivermos dificuldades, vamos insistir um pouquinho mais. Não precisamos ser humilhados, agredidos, não é isso que se propõe, mas compreensivos. Talvez naquela hora não seja possível, mas daqui a alguns dias, quem sabe, a gente tenta mais um pouco, reconciliar, para que tenhamos conosco o coração puro e possamos fazer as nossas preces, livre de qualquer sentimento de inferior, de mágoa, de rancor, de ressentimento. Que a paz do nosso Mestre esteja sempre conosco e nos envolva sempre. Muito bem, então agradecemos ao Eduardo pela exposição de hoje. E agora então, depois de tanto aprendermos, é chegado o momento das nossas vibrações. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, as nossas vibrações são os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos que nós desejamos agora para aquelas pessoas que nós vamos mencionar, que serão recolhidas pelos amigos espirituais aqui presentes e que levarão essas nossas vibrações como um auxílio para estas pessoas, independentemente de onde elas estejam, perto ou longe, a ajuda com certeza chegará. Então, vamos nos recolhendo mais uma vez, mentalizando o Mestre Jesus. E vamos vibrar então, primeiramente, por todos os hospitais, por todas as pessoas que se encontram no leito de dor. Vibremos também pelos nossos irmãos moradores de rua, que passam pelo frio, pela fome, por tantas privações. Vibremos por estes irmãos, pedindo a ajuda do plano espiritual para os seus auxílios. Vibremos. Vamos vibrar também pelos trabalhadores da saúde, e vibrar por aquela pessoa que nós desejamos ajudar neste momento. Um vizinho, um amigo, um familiar, que nós sabemos estar passando por momentos de dificuldade e que desejamos auxiliar. Vamos mentalizando então estas pessoas e vibrando intensamente na certeza que a ajuda chegará. Vibremos intensamente. Deus de bondade e Pai de infinito amor, mais uma vez te agradecemos por este momento tão especial, por tudo aquilo que aprendemos nesta noite. Agradecer a ajuda que foi dada a cada um de nós individualmente, na medida de nossas necessidades. Agradecemos a Deus pela oportunidade da reencarnação, que nos torna pessoas melhores e que nos permite subir os degraus da evolução. Deus, permita que tenhamos uma semana de paz, de tranquilidade, que possamos ter uma semana de reflexão, de ajuda e de auxílio ao nosso semelhante, que possamos ser os semeadores do bem e os instrumentos de bondade, da forma como Jesus nos ensinou.
Auxilia-nos, ó Deus, em nossas dificuldades e envolve-nos com o teu amor. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa próxima semana será Evangelho no Lar, baseado num folheto que será fornecido aqui na nossa casa, o folheto do Evangelho no Lar. Então, ficam todos convidados, quem quiser já pode retirar o folhetinho e já ir lendo, né, para chegar na próxima semana e já estar preparado para a palestra. Então, nós vamos agora ler os recados da nossa casa. Temos 2 recados aqui. O primeiro, lembrando que agora no mês de maio nós temos o Bazar Beneficente Especial do Dia das Mães. Do dia 9 ao dia 13 de maio, das 13 às 20 horas, aqui na Unidade Doutrinária de Santana. Preços especiais em roupas, sapatos, artesanatos e muito mais. Venham conferir. O segundo recado, participe, nós temos vagas limitadas para o Seminário Espiritualidade e Saúde, com a participação da Rosalie Andrade e do Dr. João Lourenço. O evento ocorrerá no dia 13 de maio, das 10 às 12 horas, aqui na nossa Unidade Doutrinária de Santana. As inscrições podem ser feitas através do site nossolar.org.br. Então ficam todos convidados. E temos também, vamos lembrar, do programa de apoio à gestante, que está com vagas abertas para cadastro. Oferecemos cestas básicas semanais e o enxoval ao término do 8º mês de gestação. As inscrições e mais informações podem ser obtidas nas segundas-feiras, às 13h30 no plantão de orientação aqui da nossa Unidade Doutrinária de Santana. Então, quem conhecer alguém que esteja nessa necessidade, né, esteja em fase de gestação, podem passar o recado que a nossa casa tem essa oportunidade de auxílio. Então, agradecemos aos nossos companheiros que estão conectados através da Rede Boa Nova de Rádio. Nós vamos dar sequência aos nossos trabalhos, mas desejamos então aos nossos companheiros ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio uma boa noite. Ficamos por aqui. E vamos continuando então agora com o pessoal que está através das redes sociais também. Nós vamos para a nossa orientação sobre o passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é nosso caso, em que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos ampara individualmente. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes e em outras modalidades de passes. Então, eu vou convidar agora a nossa dirigente dos passes, que é a Cleonice, para dar início, então, à aplicação do passe. Assim, então, companheiros, felizes por estarmos aqui, formando esta grande família espiritual, nos unindo em pensamento, nos abraçando. Vamos pedindo a Deus, Pai, Jesus, querido irmão, que permita que esses mensageiros de luz venham nos abraçar, venham nos tranquilizar, oferecendo-nos a paz, conforto, a serenidade, a saúde, para que possamos caminhar
a passos largos para a nossa evolução. E assim, envolvidos, vamos a Jesus. Graças a Deus. E continuando nesta harmonia, nesta serenidade, vamos ao passe à distância, onde trazemos em nossa memória aquelas criaturas que precisam do nosso auxílio, ou melhor, do encaminhamento para os amigos espirituais que irão socorrê-las onde estiverem. E assim então, vamos a Jesus. Graças a Deus. Agradecido então que estamos a esta casa que nos envolve, que nos traz aqui, que nos acolhe. Vamos nos despedindo, pedindo aos nossos trabalhadores que retornem aos seus lugares. E assim então, envolvidos neste grande abraço fraternal, formando então uma grande família, vamos desejando a todos bom retorno a seus lares. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Tenham todos um feliz retorno e uma boa noite. Muito bem, então, agradecemos a presença de todos os senhores aqui presentes no salão e também a todos os senhores que nos acompanharam pelas redes sociais. Desejamos uma boa noite e que tenham uma semana de muita paz. Pedimos a todos aqui presentes que aguardem a orientação de saída, os nossos colaboradores já vão orientá-los. Então, uma boa noite a todos, fiquem na paz. Amém.